meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal nesta grande preparação rumo às provas de DPC, Delegado de Polícia Civil, que acontecerão ao longo do ano de 2014. E, sem muito guere-guere, sem muito perdimento de tempo, já vamos dar continuidade a um assunto que eu deixei inconcluso, que eu deixei incompleto ao término da aula passada. Para que possamos ter uma sequência lógica, uma sequência didática, me permita relembrar, reavivar a sua memória sobre o que nós estávamos conversando. Eu estava batendo um papo aqui com vocês acerca dos principais institutos inerentes ao concurso de crimes. Nós falamos aqui no concurso material de crimes. Eu expliquei que, em sendo caracterizado o concurso material, era necessário a aplicação cumulativa das penas imputadas ao réu, ou seja, as penas seriam somadas. Depois nós falamos sobre o concurso formal de crimes. Eu disse que o concurso formal ele se subdividia em concurso formal perfeito ou próprio e concurso formal imperfeito ou impróprio. Aí nós explicamos o que era um concurso perfeito e imperfeito e depois passamos a tratar das consequências em sede de pena, claro, de cada uma dessas modalidades de concurso formal. E eu disse para vocês que no concurso formal perfeito, o juiz deveria fazer a dosimetria, o cálculo individualizado da pena de cada delito praticado e depois ele deveria observar. Se as penas fossem idênticas, caberá ao juiz tomar uma delas. Se as penas forem distintas, diferentes, caberá ao juiz tomar a maior dentre elas. E, em qualquer uma das duas hipóteses, a pena deverá ser aumentada, deverá ser exasperada de 1/6 até a metade. Inclusive, eu frisei muito, galera, a necessidade de vocês memorizarem esse critério de exasperação, de 1/6 até a metade. Eu até falei, olha, lá no crime continuado, a diferença é que a exasperação é de 1/6 a 2/3. No concurso formal perfeito, a exasperação é de 1/6 até a metade. Depois eu comentei que no concurso formal imperfeito ou impróprio, como você queira, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Ou seja, se ficar claro que o concurso formal é imperfeito, as penas deverão ser simplesmente somadas. Só que para encerrar a parte de concurso formal, ficou faltando eu falar sobre a regra constante ao teor do artigo 70, parágrafo único. Na verdade, eu terminei a aula passada dizendo que vocês precisavam ter cuidado com a pegadinha da regra do cúmulo material benéfico, que é uma regra aplicável ao concurso formal perfeito, tá? É uma regra aplicável ao concurso formal perfeito. E eu me lembro que no finalzinho da aula passada, eu cheguei inclusive a ler aqui com vocês o parágrafo único do artigo 70, que diz: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Em outras palavras, diz o parágrafo único do artigo 70 que, em se tratando de concurso formal perfeito, não poderá a pena final obtida ser maior, ser superior do que a simples soma das penas, do que a aplicação da regra do cúmulo material. Eu fui até aí no final da aula passada, mas não cheguei a destrinchar esse conceito, não cheguei a dar exemplos dessa história da regra do cúmulo material benéfico, porque nossa aula tinha terminado, nosso tempo tinha se exaurido, e aí eu deixei essa análise para a aula seguinte, que é essa que se inicia. Pessoal, quando você pensar em concurso formal perfeito, você tem que lembrar que o Código procurou dar ao agente delituoso foi um benefício.
foi uma vantagem. O concurso formal perfeito é uma das inúmeras formas que o Código Penal tem de tentar buscar beneficiar o agente delituoso. E qual é o benefício que essa regra traz? Em tese, se você com uma única conduta gerou 2 ou mais crimes, claro, se é concurso formal perfeito, esses crimes não podem ser baseados em desígnios autônomos. Ouviram o que eu disse? Se é concurso formal perfeito, esses crimes, de novo, não podem ser baseados em desígnios autônomos. Até porque se eles fossem baseados em desígnios autônomos, seria concurso formal imperfeito. E aí não tem o que fazer. Em sendo concurso formal imperfeito, vocês já estão cansados de saber, as penas devem ser somadas, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Agora, no concurso formal perfeito, o que a lei busca é dizer para o meliante, ó bicho, ao invés de tu ser punido por todos os crimes, nós vamos pegar a pena de um deles e vamos exasperar. Se as penas forem idênticas, uma delas. Se forem distintas, a maior entre elas. Isso é uma vantagem que o Código Penal busca dar para o agente delituoso. O problema é que algumas vezes, ao se aplicar a regra da exasperação da pena no concurso formal perfeito, o resultado obtido é maior do que nós teríamos com a simples soma das penas imputadas. E aí o que era para ser um benefício ao réu acaba se tornando um prejuízo. Diga de novo, Giovanni, eu vou dizer, em algumas situações, mesmo que se reconheça o concurso formal perfeito, a aplicação da regra da exasperação, ainda que a pena seja exasperada no mínimo, que é 1/6, acaba gerando um resultado de pena maior, superior ao que seria obtido pela simples soma, pela aplicação cumulativa das penas imputadas. E aí você acaba transformando um instituto jurídico que era para ser um benefício ao réu em um prejuízo. Se porventura, ao se aplicar a regra da exasperação no concurso formal perfeito, tudo que eu estou falando agora só é aplicável ao instituto jurídico do concurso formal perfeito. Se ao se aplicar a regra da exasperação, ainda que essa exasperação seja imputada no mínimo previsto em lei, que é de 1/6, o resultado obtido for maior do que a soma das penas, você deve esquecer a exasperação e deve aplicar apenas a regra do cúmulo material. Mas como eu sei que ao dar essa explicação, muita gente ainda fica encafifada, muita gente ainda fica com dúvida, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a ponta do lápis. Eu vou me utilizar de matemática jurídica básica. Eu vou criar aqui um exemplo para mostrar a vocês como isso pode acontecer. Vamos supor que eu esteja, cadê a danada da caneta? Que eu esteja diante de uma questão ou de um caso concreto que me diga que houve taxativamente concurso formal perfeito. A questão diz que inequivocamente aconteceu concurso formal perfeito entre 2 delitos. O primeiro crime imputado ao réu, que eu vou chamar de crime 1, foi um homicídio qualificado. Homicídio qualificado e consumado. O segundo crime, que eu vou chamar de crime 2, foi uma lesão corporal. A famosa lesão corporal leve, a lesão corporal constante no caput do artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Perceba o detalhe, eu tenho um caso concreto onde fica claro, fica patente, fica inequívoco que houve a manifestação de um concurso formal perfeito. E aí a questão me diz que o indivíduo vai ser condenado por 2 crimes. O primeiro crime é um homicídio qualificado. O segundo crime é uma lesão corporal, aquilo que nós chamamos genericamente
de lesão corporal leve, constante lá no caput do artigo 129. Sabe como é que poderia se proceder um caso concreto como esse? Imagine só que o meliante deseja matar um desafeto. E o meliante se amoita, se esconde no meio do mato. Quando o desafeto vai passando, o meliante atira. Isso é homicídio qualificado pelo emprego de emboscada. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. O tiro atinge a vítima, trespassa o corpo da vítima e lacera de raspão o braço de um transeunte, de uma terceira pessoa que ia passando por lá naquele momento por uma infelicidade. Eu tenho um homicídio qualificado pelo emprego de emboscada, consumado, e uma lesão corporal leve. Aí vamos supor que o magistrado, que o juiz faça a dosimetria da pena individualmente por cada crime, que é o correto. E aí, em relação ao primeiro crime, o juiz resolva imputar ao réu uma pena de 18 anos de reclusão. Claro que passaria pelo rito do tribunal do júri, é crime doloso contra a vida. Eu estou partindo da premissa que o cara foi julgado como mando figurino. E lá na sentença condenatória foi feita a dosimetria da pena e pelo homicídio qualificado foi imputado ao réu 18 anos. Homicídio qualificado é de 12 a 30, então está razoável uma pena de 18. E pelo segundo crime, pelo crime 2, que é uma lesão corporal, o juiz imputou uma pena de 6 meses. É de 3 meses a 1 ano de detenção a lesão leve, então foi imputada aqui uma pena de 6 meses. Beleza, eu tenho uma pena de 18 anos e uma pena de 6 meses. Concurso formal perfeito. Se eu aplicasse a regra geral aqui, se eu aplicasse a regra do concurso formal perfeito, o que é que eu teria que fazer com essas penas? Penas distintas. Toma-se a maior dentre elas. Eu pegaria 18 anos e teria que exasperar de 1/6 até a metade. Vamos supor que o juiz exasperasse isso aqui de 1/6. É de 1/6 até a metade. Vamos supor que o juiz colocasse a menor exasperação possível ao caso concreto, que é de 1/6. Quanto é 1/6 de 18? Para quem não sabe fazer de cabeça, basta você dividir 18 por 6. Para você tirar 1/6 de 18, você divide 18 por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. 6 vezes 3, 18. Então, 18 por 6 é igual a 3. Isso implica dizer que, aplicando a regra da exasperação, eu teria 18 anos mais 3 anos de pena. Aplicando a regra da exasperação, a pena final do agente seria de 21 anos de reclusão. Perceba que nesse caso aqui, a aplicação da regra da exasperação é prejudicial ao agente delituoso. Porque ao aplicar a regra da exasperação, ainda que exasperando no mínimo possível, porque a exasperação é de 1/6 até a metade, ainda que seja exasperado no mínimo possível, o resultado que eu iria obter seria maior do que a simples soma das penas. Nesse caso aqui, o mais vantajoso para o agente delituoso seria simplesmente somar as penas. Se houvesse a aplicação cumulativa das penas, a pena final seria de 18 anos e 6 meses. Perceberam? É um concurso formal perfeito, a questão me diz. O problema é que as penas são tão díspares entre si, que na hora que eu aplico a regra da exasperação, ainda que exasperando no mínimo previsto em lei, eu obtenho um resultado superior àquele que seria obtido pela simples soma das penas imputadas. Quando isso acontecer dentro da figura do concurso formal perfeito, quando isso acontecer, o juiz deve
descartar a exasperação e deve aplicar cumulativamente as penas obtidas. É isso que está previsto no parágrafo único do artigo 70. Giovanni, essa regra vale para o crime continuado? Não, não vale. Em que pese alguns doutrinadores defenderem que essa regra do parágrafo único deve ser aplicada ao crime continuado, permícia vênia, eu peço a vocês que não sigam esse posicionamento. Até por uma disposição topográfica em sede do Código Penal, essa regra do cúmulo material benéfico diz respeito ao concurso formal perfeito e não ao crime continuado. No concurso formal perfeito, como mando disposto no parágrafo único do artigo 70, se ficar claro que a aplicação cumulativa, que a soma das penas seria mais benéfico para o agente delituoso do que a aplicação da regra da exasperação, o que deve ser feito é a soma das penas. A exasperação, ou a regra da exasperação, é um benefício, é uma vantagem. Quando ela deixar de ser vantagem pela casuística, pelo caso concreto, ela deve ser desconsiderada e ainda que seja concurso formal perfeito, as penas devem ser somadas. Professor, e no concurso formal imperfeito? Não caberia essa discussão. Porque no concurso formal imperfeito, como nós já estudamos na aula passada, a regra sempre é somar as penas. No concurso formal imperfeito não tem o que fazer. Você tem que aplicar obrigatoriamente as penas somadas. Ok? Pegaram o bizu? E um detalhe, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou conversando sobre concurso perfeito, imperfeito, quando soma, quando exaspera as penas, diz respeito às penas privativas de liberdade. A pena ou as penas de multa imputadas serão sempre somadas. As penas de multa serão aplicadas sempre de forma cumulativa. Essa história de exasperar, essa história de somar, quando é que a exasperação é melhor, quando é que tem que somar, diz respeito, como eu venho deixando claro desde a aula passada, às penas privativas de liberdade. Em se tratando de penas de multa, as penas de multa serão aplicadas sempre cumulativamente. Se o cara foi condenado a 4 penas distintas de multa, elas serão somadas. Se o cara foi condenado a penas privativas de liberdade e de multa, eu vejo o que dá para fazer com a pena privativa de liberdade. Se for o concurso formal perfeito, eu vejo se dá para exasperar, se não dá para exasperar, mas as multas serão sempre aplicadas cumulativamente. Beleza? E para fechar o balaio aqui do concurso de crimes, ficou faltando também nós comentarmos acerca do crime continuado. Eu já conversei aqui com vocês em outras oportunidades sobre a figura do crime continuado. Quando nós estávamos explicando lá a questão da aplicação temporal da lei penal, eu falei em crime permanente e continuado para vocês. Quando nós estávamos explicando classificação de crimes, eu também falei sobre crime continuado, mas não me custa nesse momento repetir aqui de forma rápida o conceito de crime continuado, que eu tenho certeza que vocês já têm. E vou aproveitar para tirar aqui algumas dúvidas mais comuns sobre crime continuado, que inclusive algumas delas eu recebi através da sua mensagem. Você já sabe que nos termos do artigo 71 do Código Penal Brasileiro, pratica ou tem-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Nesse caso, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Traduzindo isso em bom português. No crime continuado, o meliante pratica N crimes, 2 ou mais crimes de mesma espécie. E aí eu já vou chamar a atenção de vocês para um bizuzinho. Cadê aqui na letra da lei? Ó?
crimes da mesma espécie. Sabe como é que você vai ler isso aqui? O mesmo crime. Essa história de crimes da mesma espécie significa exatamente o mesmo crime. Uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo através da sua mensagem é a seguinte: professor, é possível continuidade delitiva entre furto e roubo, por exemplo? Porque são crimes patrimoniais. Seria possível isso? Não, não é. Giovanni, mas furto e roubo não são crimes de mesma espécie? Não, são crimes de mesmo gênero. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque, na verdade, o que a doutrina entende hoje é que essa história de mesma espécie é uma falha de redação legislativa. O que a lei deveria ter dito para facilitar e acabar com esse pantinho, acabar com essa confusão, o que a lei deveria ter dito é o mesmo crime. E é isso que entende a doutrina majoritária, é isso que entende a jurisprudência. Não, professor, mas tem posicionamentos doutrinários divergentes, como em quase tudo do direito penal. Quase tudo do direito penal você nunca vai ter uma uniformidade doutrinária. Se você quiser, você vai achar posições doutrinárias diversas. Mas é aquela história, o nosso objetivo aqui é lhe dar o caminho das pedras. É fazer o posicionamento que nós entendemos ser mais razoável, mais adequado para as provas de DPC que você vai fazer. Então, não é nem só em DPC, qualquer prova que você for fazer, qualquer concurso público que você for fazer, se você tiver que falar sobre crime continuado, meu patrão, não tem pantim. Crime continuado presume que os crimes praticados sejam idênticos. Essa história de crime de mesma espécie deve ser traduzido por vocês como o mesmo crime. Roubo, 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 furto, 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 homicídio, 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 homicídio e por aí vai. E um outro detalhe, eu dei aqui como exemplo em aulas anteriores de crime continuado a prática de homicídio. E tiveram alguns alunos que mandaram lá para sua mensagem o seguinte questionamento: Giovanni, mas não pode crime continuado em sede de homicídio. O STF proíbe reconhecimento de continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. Está superado. Está ultrapassado. Pelo amor de Deus, está ultrapassado. Vou até dar um alerta a vocês. Uma aluna, ela foi muito gentil, é bom que se diga. Em momento nenhum ela foi ofensiva, pelo contrário, muito carinhosa até em relação ao nosso trabalho. Ela, quando eu fiz essa colocação lá, quando eu estava falando de crime continuado, dando exemplos de crime continuado, aí eu falei do exemplo do homicídio. E aí ela pegou e mandou uma pergunta dizendo: Giovanni, mas o STF ele veda, ele proíbe continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. Aí eu respondi para ela, foi até uma falha minha, porque eu que respondi a mensagem, eu poderia ter sido mais específico. Aí eu respondi para ela assim, dizendo que não, que hoje era perfeitamente possível o reconhecimento de continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. Mas eu não fui falar que a súmula estava prejudicada e tinha sido superada, eu não citei julgados onde o STF já reconhece a superação dessa vedação, eu simplesmente disse que podia. E aí a aluna, muito gentilmente, ela pegou e copiou o trecho do livro que ela estava estudando. E eu achei estranho, porque o doutrinador que ela citou é um doutrinador que eu leio todas as vezes que ele lança um livro e eu sei o que está no livro do cara, que é o professor Rogério Greco. E aí ela disse: não, mas eu estou lendo aqui o livro do professor Rogério Greco, e o professor Rogério Greco diz taxativamente que não pode. Ela copiou o trecho do livro. Aí eu me toquei, de quando será esse livro? E aí eu pedi a ela que visse qual era a data da publicação do livro, da edição. Era de 2006. Ela tinha adquirido um livro usado de 2006, não tinha se tocado qual era o ano do livro e estava estudando por ele. E aí eu expliquei para a colega que, infelizmente, um livro de 2006, ele traz posicionamentos que hoje não são mais obrigatoriamente válidos. Se você pegar, eu estava lendo, eu recebi da editora há uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, o livro novo do professor Rogério Greco, edição 2014. Tem alguns doutrinadores, eu já falei isso aqui ao longo das aulas, que eu procuro ler tudo que os caras lançam. Olha, Rogério Greco, Rogério Sanches, Guilherme de Souza Nutti, Renato Brasileiro, pelo menos esses, o professor Bittencourt também, o Mirabete, esses 5 ou 6 grandes autores, sempre que eles lançam alguma coisa nova, eu sento para ler. Eu estou lendo atualmente o livro novo do professor Renato Brasileiro. O professor Renato Brasileiro mudou de editora,
lançou um livro novo de legislação penal extravagante, eu estou lendo. Eu comecei agora, está com umas 2 ou 3 noites que eu estou acompanhando o livro dele, ainda estou bem no começo, mas é um livro maravilhoso. E eu procuro sempre ler o que os grandes mestres escrevem. E se você pegar o livro do professor Rogério Greco, 2014, e o livro dele, 2013, já tem diferença. Por quê? Porque o professor Rogério Greco é um cara altamente antenado com jurisprudência. Eu gosto muito de uma coisa que ele faz no livro dele, que ele sai copiando as jurisprudências e botando em cores diferentes, que é para que o candidato tenha uma boa noção, uma boa vivência do que os tribunais decidem e de como os tribunais decidem. Então, se você pegar o livro do cara de 2014 e comparar com 2013, dá diferença? Dá diferença por quê? Porque na hora que o tribunal muda o posicionamento, ele tem que citar o posicionamento do tribunal. Agora, você imagine uma obra de 2006. Se de 2013 para 2014 muda muito, imagine de 2006 para cá. Então, pessoal, se você ainda tem esse ranço, se você ainda tem esse medo de quando vai falar de crime continuado, dá como exemplo crimes dolosos contra a vida, pode ficar tranquilo. É perfeitamente admissível, estou afirmando, perfeitamente admissível o reconhecimento de continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida. Se for, por exemplo, homicídio, 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 homicídio. Ou então aborto, 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 aborto. Desde que seja o mesmo crime. Não importa, e aí é uma outra dúvida que muita gente mandou quando eu falei sobre crime continuado, não importa se é assim, homicídio simples, homicídio qualificado, tentativa de homicídio. Se for homicídio, seja ele simples, seja ele qualificado, se for o mesmo artigo, ainda que mude o parágrafo, ou ainda que mude o inciso, mas se for o mesmo artigo, é possível continuidade delitiva. Teve um outro colega aluno nosso aqui que perguntou assim, professor, seria possível continuidade delitiva entre furto simples e furto qualificado? Claro, sem problema nenhum. Por quê? Porque seja na modalidade simples, seja na modalidade qualificada, o artigo é o mesmo. 155 do Código Penal. É possível crime continuado de roubo simples, roubo circunstanciado e roubo qualificado? É. Está tudo no 157. Roubo simples, caput do 157. Roubo circunstanciado, parágrafo 2º. Roubo qualificado, parágrafo 3º. Teve um até que disse assim, professor, mas pode ter continuidade delitiva entre crime de roubo circunstanciado e latrocínio? Pode. Porque latrocínio é roubo. Latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, qualificada porque gera resultado de morte da vítima. Então é o mesmo crime, é o mesmo artigo. Ainda que um seja tentado, outro seja consumado, ainda que um seja qualificado, outro seja simples, não interessa, mas tem que ser o mesmo delito. Tem que ser exatamente o mesmo crime. Então, quando você lê essa historinha, que para ter crime continuado tem que ser crime de mesma espécie, a interpretação que você vai fazer, em consonância com a doutrina e a jurisprudência majoritárias, é no sentido de que para ter crime continuado, o cara tem que estar praticando exatamente o mesmo crime. Em uma casuística, como nós já explicamos aqui em aulas anteriores, em uma casuística onde fique claro que o segundo é derivado do primeiro, que o terceiro é derivado do segundo, que os crimes estão entrelaçados como os elos de uma corrente, que os crimes estão intimamente ligados entre si. Quando eu expliquei aqui para vocês crime continuado, lá quando estava falando de classificação de crimes, eu dei o exemplo do meliante que queria matar 3 irmãos da mesma família. O cara estava com raiva dos 3 irmãos e resolvia matar os 3. Ia até a casa de um, matava, depois ia na casa do outro, matava, depois ia na casa do terceiro, matava. Eu tenho 3 crimes de homicídio claramente em continuidade delitiva. Eu tenho 3 crimes de homicídio claramente numa situação onde o segundo deriva do primeiro, o terceiro deriva do segundo. Mas o que nós não tínhamos explicado ainda sobre crime continuado é quais são as consequências jurídicas do reconhecimento da continuidade delitiva. O que é que vai acontecer com a pena do meliante que age em crime continuado? A letra da lei diz que, em existindo continuidade delitiva, o juiz deverá fazer a observação das penas imputadas individualmente por cada crime.
Na verdade, o que acontece no crime continuado é que o juiz deverá realizar a dosimetria individualizada da pena por cada crime. O meliante praticou 5 crimes idênticos em continuidade delitiva. Beleza. O juiz faz a dosimetria da pena, o juiz calcula individualizadamente a pena por cada delito. E depois ele observa as penas obtidas. Mais especificamente, ele observa se as penas são iguais ou distintas entre si. Mas na hora que eu faço essa colocação, uma outra dúvida surge. Professor, mas se é o mesmo crime, como danado é que o juiz poderia obter penas diferentes? Se eu estou tratando do mesmo delito, como é que o juiz poderia obter penas distintas? Clica na segunda parte da aula de hoje que eu te respondo a essa indagação.